Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Atuale Militare. No vídeo de hoje falaremos sobre as lições que a invasão russa da Ucrânia está dando para a China e Taiwan, para aquilo que muitos encaram como uma guerra inevitável pelo controle da pequena ilha. Se considerarmos as declarações dos últimos anos feitas por Xi Jinping e outros membros de topo do Partido Comunista Chinês e diversos e cada vez maiores exercícios militares chineses à volta de Taiwan, com alguns chegando a envolver os lançamentos de mísseis e operações de muitos navios e aeronaves, é praticamente certo que em breve as forças armadas chinesas tentarão tomar o controle daquela pequena ilha, através do emprego da força. Quando isso acontecer, será com certeza um conflito intenso e terrível, e de grandes dimensões, e é por isso que tanto a China como Taiwan estão acompanhando com grande atenção tudo o que está acontecendo no âmbito da invasão russa da Ucrânia, o maior conflito em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que está mobilizando mais de 500 mil de militares e já causou centenas de milhares de baixas, com muitas cidades e aldeias ucranianas tendo sido totalmente devastada pela Rússia nesse processo. Para a China e Taiwan, a invasão russa da Ucrânia pode oferecer dicas importantes para o conflito que com certeza virá. E no caso, para os chineses, a invasão russa confirmou mais uma vez que nenhuma ação em terra pode começar sem antes que os principais centros de comandos sejam totalmente destruídos, preferencialmente por meio de mísseis de longo alcance, que é justamente um dos pontos mais fortes da China, um país que há décadas está investindo pesado nos desenvolvimentos de mísseis balísticos e de cruzeiro e de longo alcance. Outra lição é que o agressor não pode subestimar o agredido, mesmo que seja muito menor em termos geográficos e militares. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele acreditava que aquela gigantesca demonstração de força seria o suficiente para quebrar o espírito ucraniano de lutar, e que isso contribuiria para acelerar o fim da guerra. Putin claramente subestimou a força de vontade ucraniana em se defender, destacando para a invasão um número estimado em menos de 150 mil soldados, um número visto hoje claramente insuficiente. Essa lição a China aprendeu, e para a invasão de Taiwan, os chineses muito provavelmente empenharão toda a sua força e vantagem geográfica contra a pequena ilha. Ao contrário da Rússia, que se preparou para uma guerra curta, com uma força comparativamente pequena, a China, diante dessa lição, provavelmente estará preparada para uma eventualidade de uma guerra longa, destacando logo na primeira onda de ataque um número consideravelmente maior de soldados para a invasão. Outra lição deixada para a invasão russa da Ucrânia é a determinação dos aliados de Taiwan, que não pode ser subestimada. Putin acreditava que aconteceria em 2022 o mesmo que aconteceu em 2014 quando ele invadiu e anexou a Crimeia, com a comunidade internacional naquele ano se limitando a soltar apenas notinhas de repúdio. Mas a realidade agora é bem diferente, com os Estados Unidos e a OTAN e alguns outros países como Austrália e Japão enviando para os ucranianos dezenas de bilhões de dólares em ajuda humanitária, financeira e militar. A China com certeza está muito atenta a essa lição, e muito provavelmente estará se preparando para uma forte ajuda estrangeira para Taiwan, tanto a nível diplomático como principalmente militar, com os chineses se preparando para responder a isso, com um grande bloqueio aéreo e naval sobre a ilha, uma que eles praticaram recentemente no mês de abril de 2023, com mais de uma dezena de embarcações de guerra navegando pelos principais canais de acesso naval a Taiwan. E no caso de Taiwan, a principal lição dada pela invasão da Rússia à Ucrânia é que a determinação defensiva pode fazer toda a diferença em uma guerra de longa duração. Nas primeiras 3 semanas de invasão russa,
a Ucrânia esteve totalmente sozinha na guerra, com os primeiros grandes carregamentos de armas e munição começando a chegar somente na segunda semana de março, mais de 3 semanas depois. Se a Ucrânia não tivesse tido a determinação de aguentar sozinha na guerra por tanto tempo, e se tivesse baixado as suas armas e se rendido, hoje seria uma nação totalmente dividida e subjugada por um invasor estrangeiro. Mas ao escolher se manter firme na defesa, deu tempo suficiente para que aliados se organizassem e iniciassem o envio daquela que é a maior ajuda militar internacional desde a lei do Lend-Lease na Segunda Guerra Mundial. A invasão russa da Ucrânia está sendo um grande campo de teste, não só para armas, mas também para doutrinas práticas e conceitos, com os militares da China e de Taiwan muito atentos a tudo o que acontece ali, pois eles sabem também que em breve aplicarão aquelas lições no Pacífico.